Band News FM. Economia pra você, com Juliana Rosa. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você na Band News TV e na rádio Band News FM. Essa semana eu te convido para entender em que pé andam as discussões para finalizar a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. O Congresso retomou essa semana os trabalhos depois das férias. Uma preocupação central: o imposto pode aumentar mais com novas exceções no Senado Federal? Meu convidado é Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária. Api, prazer recebê-lo. Muito obrigada por ter vindo aqui no programa. Obrigado pelo convite, Juliana. Api, a gente sempre brinca que o nome, secretário extraordinário, porque de fato é um trabalho extraordinário aprovar uma reforma tributária depois de mais de 30 anos de discussões e avançar para um sistema tributário normal, digamos assim, A gente tem um dos 10 piores sistemas tributários do mundo, segundo o Banco Mundial. Queria que você pudesse traduzir para a gente o quanto que já dá para dizer que a reforma tributária hoje ela tem de potencial para destravar o crescimento do Brasil. Bom, começando a dizer que extraordinário é temporário, tá? É sinônimo de temporário. A minha secretaria... Eu que inventei, É uma secretaria temporária que vai deixar de existir depois que for aprovada a reforma tributária. Mas vale extraordinário também pelo trabalho, O trabalho é extraordinário. O potencial de aumentar o crescimento da economia brasileira com a reforma tributária é muito grande, Juliana. Ele é muito grande porque o sistema tributário atual ele tem uma série de distorções que acabam prejudicando muito o crescimento da economia brasileira. Que distorções são essas? A própria complexidade, e a complexidade significa custo burocrático para as empresas para pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. A complexidade significa litígio, e litígio tem custo para as empresas, tem custo para o governo. Gasto na justiça, Gasto muito na caro, justiça, gasto na justiça. Assim, eu acho que, se eu não me engano, 40% das execuções fiscais, do trabalho do judiciário no Brasil é execução fiscal de questões tributárias. Então, é realmente um custo muito grande para a sociedade. A reforma tributária é importante, porque o nosso sistema tributário atual, quando você tem um bom sistema, um bom IVA, que é o que nós estamos construindo, um bom imposto sobre valor adicionado, você não tributa exportação, você não tributa investimento, e o nosso sistema tributário atual, por conta de uma série de falhas, tributa exportação e investimento. E o sistema tributário atual, ele gera muitas distorções na forma de organização da economia. E isso acaba fazendo com que você produza menos do que você poderia produzir. Então, reduz a riqueza do que os brasileiros podem consumir. Então, só para dar um exemplo, hoje no Brasil você não monta um centro de distribuição onde o custo de logística é menor. Você monta onde você tem o melhor benefício fiscal, só que você aumenta o custo de logística. Então, para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor, você gasta mais caminhão, combustível, caminhoneiro, trabalho. É um trabalho inútil por conta de distorções no sistema tributário. O efeito conjunto de tudo isso é muito grande. A gente estima que pode aumentar o PIB potencial do Brasil de 10 a 20 pontos percentuais. Mesmo com essas exceções todas que estão entrando aí na reforma? Mesmo com as exceções que entraram na reforma. O que a gente consegue quantificar com precisão é o efeito dessa desoneração do investimento das exportações, dá de 4 a 5 pontos percentuais a mais no PIB potencial, isso é bastante seguro. Os outros efeitos são mais difíceis de calcular com precisão, mas são mais importantes até do que esse efeito da desoneração do investimento de exportações. Então o efeito é muito grande, e aí eu falei, tem 3 níveis de problemas, a complexidade, tributação de investimento e exportação e essa distorção na forma de organizar a economia. Os 2 últimos problemas estão basicamente 100% resolvidos com a reforma tributária. A complexidade, eu diria assim, nós temos hoje uma complexidade de 100, se a gente tivesse aprovado a reforma tributária ideal, teria uma complexidade da ordem de 10, com o que foi aprovado, o que está sendo votado pelo Congresso Nacional, temos da ordem de 30. Então, você tem 2 jeitos de olhar isso. Você fala, olha, em relação à situação atual, em vez de resolver 90% dos problemas, estou resolvendo 70% dos problemas, é bom. O outro jeito é falar, em relação ao ideal, eu tenho o triplo de complexidade do que eu teria. Então, tem 2 jeitos de falar, mas o ganho é grande. O ganho é grande, indubitavelmente, o avanço é muito grande com a reforma tributária. Com certeza. E eu acho que a grande preocupação realmente agora é olhando para esses 30% que acabam gerando um efeito
sobre o todo que não é tão positivo, né? Então, por isso que eu abri já falando sobre a questão da alíquota padrão, que tem uma trava agora, que foi colocada pela Câmara dos Deputados, em 26,5%, que ainda assim seria uma das maiores alíquotas médias do mundo. E queria que o senhor explicasse, assim, se essa trava, ela de fato vai funcionar, porque a percepção é que ela está muito frouxa ainda, está muito genérica, e quem não está dentro dessas exceções, a preocupação é justamente quem paga inteira, quando tem muito meia entrada, quem paga a entrada inteira paga muito caro, né? Como é que fica essa garantia de que quem vai pagar inteira não vai pagar caro demais? Acho que você colocou bem o ponto aqui da meia entrada, acho que é um bom exemplo. O que acontece é que a reforma tributária, do jeito que ela foi aprovada em emenda constitucional no ano passado, ela define que o Senado Federal vai fixar uma alíquota de referência, que é aquela que mantém a carga tributária. Na verdade, são 3 alíquotas de referência, uma da União, uma dos estados, uma dos municípios. Essa alíquota de referência é fixada de forma a manter a carga tributária. Então, o que acontece? Quanto mais setores têm benefício de pagar uma alíquota menor, aqueles que vão pagar a alíquota cheia vão ter que pagar uma alíquota maior para manter a carga tributária. No projeto que a gente enviou para o Congresso Nacional, a gente estimava que essa alíquota de referência seria de 26,5% sobre o preço sem imposto. Isso é uma coisa importante, tá, Juliana? Porque hoje no Brasil o imposto incide sobre o preço com imposto. E obviamente quando você incide sobre o preço sem imposto, a alíquota fica mais alta porque você tirou o próprio imposto. Então, só para dar uma ideia, um produto que paga, sei lá, 18% de ICMS, que é a alíquota aqui em São Paulo, e paga 9,25% de PIS/COFINS, que é a alíquota mais comum, acaba pagando sobre o preço sem imposto 34,4%. Mais do que a alíquota média, que seria 26,5%. Mais do que essa alíquota padrão, não é média, né? Alíquota padrão, porque a alíquota né? média considera a padrão, que é a mais alta, e as reduzidas. Sim. Então, a alíquota média vai ser menor do que isso. Mas é o que falei, a alíquota média é sempre a mesma. Sim. Mas se eu falo, o setor XYZ vão ter uma alíquota menor, e o Congresso de fato ampliou os setores da alíquota maior, aqueles que estão na alíquota padrão vão ter que pagar uma alíquota maior para poder manter essa alíquota média que incide sobre a produção brasileira. É uma decisão política, nós levamos para a discussão dos deputados, mostramos cada uma das mudanças que eles queriam fazer, qual seria o impacto sobre essa alíquota padrão, mas foi uma decisão do Congresso Nacional, a gente respeita as decisões políticas, pode ser que no futuro a gente queira rever isso, mas por enquanto a gente está assim, a gente vai ter uma alíquota bastante alta, mas só lembrando, a alíquota mais alta do mundo é a que nós temos hoje. A alíquota que vai sair desse novo modelo talvez seja a mais alta do mundo, mas vai ser menor do que a atual. Porque a carga tributária do Brasil já é alta demais, né? A questão é que seria uma oportunidade para tentar dar algum alívio, pelo menos, para essa alíquota padrão, né? Seria, mas assim, é difícil você passar de um sistema cheio de exceção, que é que nós temos hoje, para um sistema totalmente sem exceção, que seria o ideal. Nós ficamos no meio do caminho, é uma decisão política, eu acho que a gente tem que respeitar, mas sim, a consequência é essa. Como você mantém a carga tributária, quem vai pagar a alíquota cheia vai pagar mais, porque outros vão estar pagando menos. A preocupação no Brasil é sempre essa, né? Quem está acompanhando a gente, nosso ouvinte, telespectador, sabe que quem tem grupo organizado, força política, consegue ir lá nas negociações e entrar em alguma exceção, conseguir algum desconto. O cidadão comum, ele acaba sendo colocado para poder arcar com esse ônus na sociedade. Queria que o senhor pudesse traduzir algumas expressões importantes. Por exemplo, a questão da cesta básica, a introdução das carnes dentro da cesta básica. Isso vai aumentar essa alíquota padrão. Sim. Ela contribui com esse aumento da alíquota padrão. O quanto que, na sua avaliação, Alpi, eu sei que essa é uma discussão complexa, inclusive em outros países, né, essa discussão da cesta básica, pode entrar mais alimentos, entrar a carne faz sentido dentro de uma discussão de que é uma cesta que precisa incluir proteína também, né, e ter alíquota zerada para permitir que o pobre tenha acesso a produtos com isenção de impostos? Então, no projeto que o governo enviou para o Congresso, você tinha uma série de produtos básicos que estavam na cesta básica com a alíquota zero. Então, todos os hortifrutis, frutas, hortícolas, arroz, feijão, farinha de mandioca, todas as coisas básicas estavam lá.
A carne estava na alíquota, nós chamamos de alíquota reduzida. Pagava inteira, né? Pagava com desconto. Pagava com desconto, né? pagava 40% da alíquota padrão. Tá. Então, se a alíquota padrão era 26,5%, a alíquota reduzida dava um pouco mais de 10%. E não era mais do que já é hoje. Não é mais do que é hoje, esse é um ponto importante. Para esses produtos que estavam na alíquota reduzida, a alíquota média hoje é de pouco mais de 13% e ia cair para 10%. Já ia ter alguma redução. Naqueles que estão na cesta básica, a alíquota média hoje, considerando não só o que você paga de imposto, mas todo o imposto que existe hoje, essa coisa que a gente paga imposto no meio da cadeia de produção e não recupera o imposto. Então essa conta já considera esse imposto não recuperado, que no fundo é uma carga tributária escondida que está no preço daquilo que a gente está comprando. Embora não apareça explicitamente, ela existe, ela está lá. Para os produtos da cesta básica estava caindo de 8%, que é a média hoje, para 0%. E para esses que estavam na alíquota reduzida, de pouco mais de 13% para 10,6%. O Congresso Nacional optou por colocar as carnes da alíquota reduzida para a alíquota 0%. Então, na verdade, vai ter uma redução bastante relevante da tributação das carnes. O efeito disso é que os outros produtos, então, se eu estiver comprando uma camisa, eletricidade, tudo isso vai acabar pagando mais, um pouco mais na alíquota, porque teve essa opção de colocar as carnes na alíquota padrão. A nossa conta é que essa alíquota, a alíquota de referência dos outros produtos, deve subir um pouco mais de meio ponto percentual por conta da inclusão das carnes dentro da cesta básica. É uma opção política que foi feita pelo Congresso Nacional. Nós achávamos que o outro modelo era melhor, mas temos que respeitar a decisão. Na prática fica mais barato, né? O custo deveria baixar, né? A gente espera que seja repassado para preço, não é certeza. Quando você coloca a alíquota 0%, tem estudos que mostram que não necessariamente passa para o preço. Uma parte disso pode virar margem. Margem do comércio ou da própria indústria de alimentos. A gente espera que repasse para preço, mas não é automático. É por isso que a gente preferia ter menos produtos na cesta básica e mais o que a gente chama de cashback, que é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Eu queria muito que você explicasse isso, porque a cesta básica, ela não é só para quem tem baixa renda. Então, quem tem rendas mais altas também é beneficiado na hora de comprar os produtos que estão na cesta básica. Então, na prática, uma cesta básica que tenha impostos zerados, ela não está beneficiando só os pobres, porque eu acho que fica muito essa leitura de que a cesta básica é para garantir que o pobre, a pessoa de baixa renda, tem acesso à comida barata. Então, a questão do cashback, ela ficou no meio do caminho, meio que vocês tentaram agora fazer uma espécie de um mix, é isso? Ajuda com a cesta básica, uma parte, mas beneficia pessoas mais ricas também e continua o cashback, né? Como é que ficou no final das contas? É isso, na verdade. A emenda constitucional previu tanto a possibilidade da cesta básica quanto o cashback, que é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Você tem razão. Quando você adota a cesta básica, ainda que em termos relativos você beneficie mais os pobres, em termos absolutos você beneficia mais a família rica. Então, só para dar um exemplo, pela pesquisa de orçamentos familiares, a cesta básica do PIS/COFINS, a família rica com renda de 25 salários mínimos por mês ou mais, consome 3 vezes mais produtos da cesta básica do que uma família com renda até 2 salários mínimos. Então, na verdade, você está dando um benefício, em termos absolutos, que é 3 vezes maior para a família rica que para a família pobre. No modelo do cashback, você, na verdade, tributa e devolve o imposto para as famílias pobres. O que saiu dentro da reforma tributária foi um cashback geral de 20%. Então, 20% do imposto pago, tanto da CBS, que é o tributo federal, quanto do IBS, que é dos estados e municípios, vai ser devolvido para todas as famílias, sendo que no caso da CBS vai ter uma devolução de 100% em alguns casos, que são o gás de cozinha, na conta de luz e na conta de água e saneamento. Quem se beneficia disso? São as famílias que estão no cadastro único com renda até meio salário mínimo per capita por mês, o que dá basicamente 1/3 da população brasileira, 73 milhões de pessoas que vão estar se beneficiando desse cashback. Acho que a dúvida que ficou e o debate na sociedade era muito que se focasse no cashback e não na cesta básica também, a população pobre que muitas vezes compra num mercadinho, ou sei lá, num lugar no meio da Amazônia, vou imaginando assim, né, que não seria tão fácil ela conseguir
a devolução desse imposto. É um pouco, acho que essa leitura. O que você pensa sobre isso? É verdade, o cashback, de forma geral, ele está estruturado de forma que você recebe de volta aquilo que você pediu o documento fiscal na hora que você comprou, e é um estímulo para que as pessoas peçam um documento fiscal, o que é bom, porque reduz a sonegação no sistema como um todo. E quando a gente tem uma sonegação menor, como você mantém a carga tributária, você vai ter uma alíquota menor. Então é positivo desse ponto de vista, mas o próprio projeto de lei complementar já contemplou algumas situações, como essa que você falou, no meio da Amazônia, em que muitas vezes ali eu não consigo, de fato, conseguir um documento fiscal, ou sai uma pessoa com um barquinho que vai fazer a compra para toda a comunidade, numa outra cidade, volta, e para esses casos tem a possibilidade de fazer um cashback por presunção. Então você presume qual é o gasto daquelas famílias e devolve com base em presunção. Mas a regra geral é sim você fazer o cashback quando a pessoa pediu o documento fiscal, porque a ideia é sim estimular as pessoas a pedirem a nota fiscal, porque é bom. É bom porque a gente formaliza a economia, reduz a sonegação, isso é positivo para a economia como um todo. Apio, como é que estão as negociações nesse momento? Está aí o Senado Federal pedindo um prazo maior para poder votar a reforma tributária. O relator Eduardo Braga fala em final de novembro, início de dezembro no máximo. Quais são os riscos assim, de atrasar muito, ficar para o ano que vem? Pode atrasar a implementação? Bom, vamos lá. A reforma tributária, primeiro, teve como base uma emenda constitucional que foi aprovada o ano passado. Essa emenda constitucional tem uma regulamentação. Para essa regulamentação foram enviados para o Congresso Nacional 2 projetos de lei complementar. Um deles já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei complementar 68, que é o que define as regras básicas dos novos tributos. E um segundo projeto de lei complementar, que é o 108, já foi votado o texto base, ainda falta votar os destaques. E a partir daí vai para o Senado Federal. No Senado Federal, o relator é o senador, já indicado, é o senador Eduardo Braga. Como é um período eleitoral agora, então a maior parte dos parlamentares, senadores e os deputados vão estar muito dedicados à campanha eleitoral dos prefeitos, teve um pedido para que a votação ficasse para novembro. A tendência é sim que a votação seja em novembro no Senado Federal, e a partir daí retornaria para a Câmara dos Deputados, que pode aceitar ou rejeitar as mudanças feitas pelo Senado. Isso pode fazer em pouco tempo, em 1 ou 2 semanas você consegue fazer isso na Câmara dos Deputados. Então, em princípio, a perspectiva é ter o projeto final votado nas 2 casas, já encerrando a tramitação no Congresso, até o final desse ano. Precisa de alguma mudança na volta para a Câmara, né? Mas a perspectiva é dezembro, no máximo, tudo está concluído. Em princípio, sim. O senador Eduardo Braga sinalizou que ele está trabalhando para que aconteça isso, que de fato retorne para a Câmara. O ideal é que se aprove esse ano, sim. Tem muito trabalho ainda de regulamentação para frente. Então, por exemplo, no caso do IBS, que é dos Estados e Municípios, ele precisa ser quem vai gerir, quem vai cobrar o novo imposto, é um comitê gestor que tem que ser criado. Está nesse segundo projeto de lei complementar que trata dessa questão. Que é o que está agora caminhando na Câmara. Que é o que está na Câmara, que falta votar só os destaques. Isso. O texto base já foi aprovado. E quanto mais cedo ele for criado, melhor, porque a partir da criação do comitê gestor tem que editar o regulamento do novo tributo. Tem todo um trabalho operacional de tecnologia, desenvolvimento de sistemas. Esse trabalho está sendo feito, mas ele só pode ser formalizado depois que tiver criado o comitê gestor. Então, o ideal é que seja o mais cedo possível, se for até o final desse ano, é o ideal. Obviamente tem que respeitar o tempo do Congresso Nacional, mas tudo indica, a fala do senador Eduardo Braga e a fala do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de que a intenção deles é votar até o final do ano. Tem que correr, porque isso é muito detalhe. A gente estava conversando essa semana com o deputado Mauro Benevides, que é o relator dessa segunda parte da reforma tributária, e ele me explicando cada detalhe, cada regra, cada estado tem uma regra, tem uma discussão, e aí equalizar isso tudo é muito complexo. Esse grupo de trabalho agora está focado em várias temáticas, e o risco, como eu falei no começo, é exceção, tem várias negociações ali com o senador Eduardo Braga, setorial, no setor imobiliário, setor de aviação. Qual é o risco, Api, e qual é o impacto que a gente tem que ficar de olho para, de novo, o cidadão que vai pagar a alíquota integral não pague ainda mais caro?
O senador Eduardo Braga tem muita preocupação com essa questão da alíquota. É verdade, tem algumas pressões setoriais ainda, de demandas que não foram atendidas na Câmara dos Deputados, mas a tendência, acredito que ele seja bastante cauteloso no seu relatório. Não posso dizer que não vai ter mais nenhuma exceção, mas acho que ele tende a ser bastante cauteloso. Ele tem muita preocupação com essa questão da alíquota de referência, que é a alíquota que vai ser cobrada de quem não tem nenhum benefício. Obviamente, como eu falei, existe o ideal técnico e existe o possível político. A gente tem que respeitar a política. Tem uma previsão de revisão quinquenal a cada 5 anos desse novo modelo. Se por acaso a gente errar na mão, fizer benefício de mal, acho que a cada 5 anos a gente tem a possibilidade de poder rever e falar, olha, é melhor aqui usar mais cashback, menos benefício de alíquota reduzida ou cesta básica. Acho que isso vai poder, o Brasil ainda vai ter oportunidade de, se achar que errou nessa primeira regulamentação, poder acertar isso ao longo do tempo. A Câmara dos Deputados definiu que a primeira revisão seria em 2031 nesse processo, que é essa coisa que você falou aí da trava da alíquota, na verdade não existe uma trava de alíquota. O que existe é que a Câmara dos Deputados falou que em 2031, quando você estiver fazendo essa revisão quinquenal, caso a transição para o novo modelo termine em 2033. Então você vai estar no meio da transição ainda, e caso ali sinalize que em 2033 essa alíquota de referência vai ficar acima de 26,5%, volto a falar sobre o preço sem imposto, não confundam com o modelo atual, por exemplo, 18% de ICMS hoje no Brasil é sobre preço com imposto, tá certo? Então é muito mais do que 18%. Que esta alíquota, se isso acontecer, o Poder Executivo, quer dizer, o governo federal teria que mandar para o Congresso um projeto de lei complementar reduzindo tratamentos favorecidos, e se esse projeto for aprovado pelo Congresso, então isso resultaria numa alíquota de 26,5% para quem ficou na alíquota padrão. Então, ou seja, o próprio Congresso já colocou para ele mesmo o desafio de rever o modelo caso os tratamentos favorecidos para alguns setores impliquem numa carga muito alta para quem não ficou com o tratamento favorecido. Embora não seja garantido, porque eles podem simplesmente não aprovar também. Isso, né? Não tem a garantia, mas tem pelo menos a obrigatoriedade de discutir o tema. Já é alguma coisa. Esse assunto da reforma é enorme, né? Só para finalzinho do programa, eu sei que ainda, enfim, dá outro programa sobre isso, mas a reforma da renda, ela pode compensar um pouco essa alíquota alta com a primeira parte aí da reforma tributária? O ministro Haddad tem sinalizado de que, eventualmente, na reforma da tributação da renda, poderiam ser feitas mudanças que permitissem uma redução da alíquota sobre o consumo. Só para explicar, isso é uma coisa importante, a gente tem 4 bases principais de tributação no mundo inteiro, não só no Brasil. Uma é renda, imposto de renda, seja de pessoa física, jurídica, de aplicação financeira. A segunda é o consumo, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, que é aquele tributo que no fundo está no preço daquilo que a gente está comprando. A terceira é patrimônio, aqui estamos falando de tributos como IPTU, IPVA, Imposto sobre Heranças e Doações, e a última é a tributação da folha de salários. No Brasil, a gente tem 2 bases que são excessivamente tributadas, que são o consumo e a folha de salários, e tem 2 bases que poderiam ser melhor exploradas, que são a renda e o patrimônio. O que o ministro Fernando Haddad tem colocado é que existe a possibilidade, na discussão da reforma da tributação da renda, existe a possibilidade de corrigir distorções que permitem que pessoas de alta renda paguem menos imposto do que poderiam pagar e, eventualmente, isso poderia ser usado para desonerar o consumo. Eu, pessoalmente, acho que essa discussão tem que considerar a desoneração do consumo e da folha de salários também. Acho que são 2 oportunidades, mas essa é uma discussão que vai ter que ser feita posteriormente, que vai ser levada para o Congresso Nacional. Mais difícil? Não sei se é mais difícil. Eu acho que é mais... A reforma tributária funciona quando as pessoas entendem onde estão as distorções e por que elas precisam ser corrigidas. Óbvio que se uma pessoa se beneficia de uma distorção, ela vai resistir a corrigir a distorção. É natural que isso aconteça, né? Eu tenho um benefício, é uma distorção, mas me beneficia. É óbvio que eu vou resistir. É o que mais tem no Brasil. É o que mais tem no Brasil. Mas eu acho que se você conseguir levar com clareza, mostrar onde existem as distorções, eu acho que o importante é isso, é ter transparência e muita abertura para o diálogo. Quando você conseguir entender que de fato existe uma distorção e o que você está querendo fazer não é aumentar a tributação de uma pessoa, mas é corrigir uma distorção. E mais ainda, se você conseguir vincular isso a uma desoneração,
em outro tributo, onde você tributa demais, como no caso do consumo ou da folha, eu acho que isso pode ajudar a esse debate no Congresso Nacional. Mas, obviamente, é um outro desafio que ainda vai ter que ser enfrentado aqui no Brasil. Pois é, e começa a valer então, 2026 começa a transição, é o ano de teste, né? Mas as pessoas só devem começar a sentir algum efeito prático no final do processo de transição? Não, 2026 é um ano de teste, então de fato não é um ano que as pessoas vão sentir muito o efeito da reforma tributária, são mais as empresas que vão estar se ajustando ao novo modelo. 2027 já começa a mudar. Então 2027 já tem a transição para os tributos federais, então extingue PIS, COFINS, zera a maior parte do IPI, é mantido o IPI só para os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, foi uma decisão do Congresso. Mas em 2027 as pessoas já vão começar a ver o efeito da reforma tributária. O efeito total só vai aparecer em 2033, porque a transição para o ICMS e o ISS, que são os tributos dos estados e municípios, vai de 2029 e termina em 1º de janeiro de 2033. 1º de janeiro de 2033, o sistema tributário é totalmente novo, os tributos atuais estão todos extintos, mas acho que as pessoas já vão começar a sentir o efeito em 2027. E seu sentimento é qual nesse momento? É o copo meio cheio, é isso? Eu estou vendo o copo meio cheio, eu acho que sim. Volto a falar, a gente gostaria que tivesse menos exceção, mas a gente respeita a política, acho que faz parte, sem exceções, talvez não tivesse aprovado a reforma tributária. Então a gente respeita as decisões do Congresso Nacional, mas acredito que os benefícios do que foi aprovado e do que está sendo votado agora no Congresso Nacional superam largamente os efeitos negativos, talvez de algum excesso de exceções que foram colocados. Então eu acho que sim, do ponto de vista do Brasil vai ser muito positivo. O efeito não é de curto prazo, não aparece do dia para a noite, é importante a gente entender isso, mas o efeito de longo prazo, estamos falando daqui a 15 anos. Pode ser que daqui a 15 anos a renda de cada brasileiro, o poder de compra de cada brasileiro esteja 10 a 20% maior do que seria sem a reforma tributária. É um efeito relevante sobre a vida das pessoas, sobre a qualidade de vida da população. É bom para a população, porque aumenta o poder de compra, é bom para as empresas, porque aumenta o volume de negócios das empresas, e é bom para o próprio governo, porque se você mantém a carga tributária, mas a economia cresce mais, você arrecada mais. É um jeito, vamos dizer, virtuoso de você poder ampliar as políticas públicas. Então, acho que é bom para todo mundo, não vem tudo no curto prazo, é importante a gente entender isso, é um processo, mas os exemplos são muito positivos. A Índia fez uma reforma tributária em 2016 e a Índia está bombando de crescer agora. Tem outros motivos, mas eu acredito que a reforma tributária é um dos motivos pelos quais a Índia está tendo um crescimento muito forte agora, porque corrigiu as distorções do sistema tributário, que eram muito parecidas com o que o Brasil tem hoje, e fez uma reforma tributária que gerou esse efeito positivo sobre o crescimento. Talvez as pessoas nem consigam vincular a melhora de qualidade de vida delas com a reforma tributária, mas tem sim essa vinculação, com certeza existe. Tá certo, pois é, reforma fundamental aí para o Brasil, a gente merece ter uma situação muito melhor no Brasil e certamente a reforma tributária vem contribuir bastante aí para esse crescimento. Bom demais te ouvir, parabéns aí, Api. Tomara que nessa reta final não entre mais nenhuma exceção e a gente possa voltar a fazer um balanço positivo aí no final do ano. Obrigada pela sua vinda. Obrigado pelo convite, Juliana. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo na Band News TV e na Rádio Band News FM. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouve aqui na Band News FM Economia pra você.